Olá, meu nome é Laís e hoje eu vim apresentar um pouco sobre a didática para vocês. Bom, a didática ela é um estudo e prática de ensino que visam facilitar a aprendizagem dos alunos. Isso depende de qual método o professor utiliza, estratégia, técnicas e também depende do ambiente educacional e as necessidades daquele aluno. Por exemplo, a escola, a qualidade da escola, a qualidade dos materiais e várias outras coisas que facilitam o aprendizado daquele aluno. Mas uma pergunta: todo mundo já teve aquele professor que marcou a sua vida. Então, por que será que aquele professor marcou a sua vida? Aquele professor deve ter marcado a sua vida simplesmente pelo fato dele ensinar muito bem. Justamente a forma dele ensinar muito bem é a didática. Então, assim, ele utiliza brincadeiras, formas de tirar a atenção para que aquela matéria não pareça tão difícil. E esse é um pouco dos benefícios da didática, que a didática utiliza. Então, ela facilita o aprendizado, a comunicação entre o professor e aluno. E qual é a importância da didática, então, né? Ela facilita a aprendizagem, ela organiza o ensino, torna as aulas mais claras, estimula a participação daquele aluno e devolve o pensamento crítico, ou seja, ela adquire aquele conhecimento e ela tem propriedade suficiente para conversar, para criticar, para debater aquele assunto que ela vai aprender. Bom, a influência da didática no desempenho dos alunos é muito alta, então, se a didática do professor é boa, logo o aluno vai aprender muito bem, certo? E, a mesma forma, o contrário, se o professor não for bem, não tem uma didática boa, o aluno talvez não vá bem. Talvez não, ele não vai bem, porque na maioria das vezes o que um aluno precisa é um incentivo, é uma forma de ensinar diferente que vá fixar aquele conteúdo na cabeça dele. Agora eu vou deixar com vocês a entrevista da professora Juliette e ela vai falar um pouco para vocês sobre ela, qual é a formação dela e as outras coisas. E é isso. Olá, eu sou a professora Juliette de Souza, sou formada em Química pelo IFCE Maracanaú e tenho 2 especializações, uma em ensino de Química pela UES e outra de ensino profissional pela UFPI. Como professora no Estado, eu estou trabalhando há 13 anos e esse percurso foi todo somente no Estado. Antes, no período da minha graduação, eu não trabalhei, não tive contato com a educação. E dentre a minha metodologia, a que eu mais utilizo é a metodologia tradicional. Atualmente eu estou trabalhando numa escola MTI, né, desde o ano passado, e eles apresentam níveis bem diferentes nas turmas, então o meu planejamento, em conjunto com as metodologias que eu estou utilizando, eles estão bem coesos, né? O planejamento em si, ele está sendo praticamente diário, porque eu estou tendo aulas mais vagas, dias cheios, aulas e dias mais vazios. Então, nos dias mais vazios, eu acabo trabalhando o planejamento da aula seguinte. Então, é como se ele estivesse acontecendo diariamente, anterior à aula, tá? E a metodologia, como eu mencionei, ela está sendo tradicional, né? Eu estou somente com as turmas de primeiro e terceiro ano, tentando equipará-los os primeiros, né? Porque eles vêm aparentemente das mesmas escolas e as mesmas deficiências, as mesmas problemáticas. Mas eles estão, a ciência da natureza está tentando se igualar. E nos terceiros anos, atualmente, a gente está, como eu fui professora deles no segundo, então eu tenho já noção até que ponto eu posso puxar, porque eu sei que eles vão render, tá? Dentro do conteúdo do terceiro, né, já que eu estava falando do terceiro ano, a gente tem uma prática de fazer muitas atividades, né, que eu acredito que assim fica mais fácil da gente entender orgânica, e isso acaba entrando no meu modo avaliativo, né?
Eu vendo eles produzindo, eu passando pelas cadeiras, eu pedindo para ir para a lousa, né, na hora de desenhar uma estrutura, algo assim do tipo. Então, esse momento de participação direta, né, é um processo também avaliativo que vai compor a nota. Fora, né, a entrega de atividades, a famosa prova que é atribuída pela escola como um fator avaliativo. O meu momento com eles na sala acaba sendo bem proveitoso. E sobre as tecnologias, os materiais, né, os recursos, eu sou adepta ao uso de jogos, tanto eles usando plataforma ou jogos físicos. As minhas turmas anteriores da outra escola, era comum eles produzirem jogos, isso eu era professora nas três séries. Então, acontecia deles produzirem jogos, dependendo do conteúdo, e a gente utilizava nas séries seguintes, né? Então, jogos físicos eu acabo usando os que eu já tenho, né? Nessa escola nova eu não produzi nenhum material e eu estou levando esses materiais antigos, porque era das turmas anteriores, para ser utilizados durante as aulas, mas somente no primeiro e no segundo, primeiro e terceiro ano.